e após a sua morte, cerca de 5.600 anos atrás, o crânio de uma mulher da Idade da Pedra fez uma viagem um tanto quanto inesperada, quando a lama e a água levaram ela do seu cemitério para as rochas escarpadas de uma caverna e íngreme, no que hoje é a Itália. E é sobre essa viagem tremenda à Idade da Pedra que o Curioso Mundo MV irá falar no vídeo de hoje. Então já deixe seu like, se inscreva e bora pro vídeo! A Idade da Pedra é a fase da pré-história na qual os seres humanos criaram ferramentas de pedra, sendo então a tecnologia mais avançada naquela época. A madeira, os ossos e os materiais também foram utilizados. Cornos, cestos, cordas, couro e tantos outros. Mas a pedra foi utilizada para fabricar ferramentas e armas, de corte ou percussão. Contudo, esta é uma circunstância necessária, mas insuficiente para a definição deste período, já que nele tiveram lugar fenômenos fundamentais para o ser humano, quanto às aquisições tecnológicas, o fogo, ferramentas, moradias, roupas e etc. A evolução social, as mudanças do clima, a diáspora do ser humano por todo o mundo habitável, desde o seu berço africano, e a revolução econômica, desde um sistema caçador-coletor até um sistema parcialmente produtor, entre outras coisas. O intervalo de tempo que abrange a Idade da Pedra é ambíguo, disputado e variável segundo a região em questão. Por exemplo, as escavações mostraram que enquanto em certos lugares, como a Grã-Bretanha, se vivia na Idade da Pedra, em outros como Roma, Egito e China, já se usavam os metais e conhecia-se a escrita. Alguns grupos humanos nunca desenvolveram a tecnologia do metal fundido e, portanto, ficaram numa Idade da Pedra até se encontrarem com outras culturas tecnologicamente mais desenvolvidas. Pois, em geral, acredita-se que neste período começou na África faz 2,5 milhões de anos, com a aparição da primeira ferramenta humana, ou pré-humana. A este período seguiu-se o Calcolítico, ou Idade do Cobre, e, sobretudo, a Idade do Bronze, durante a qual as ferramentas desta liga chegaram a ser comuns. Esta transição ocorreu entre 6.000 a.C. e 2.500 a.C. Tradicionalmente, vem-se a dividir a Idade da Pedra em Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, como um sistema econômico de caça-coleta, e Neolítico ou Idade da Pedra Polida, no qual se produz a revolução para o sistema econômico produtivo e sedentário, agricultura e pecuária. Há um período intermédio, chamado de Mesolítico, no qual usavam ao mesmo tempo instrumentos de pedra lascada e pedra polida. Os três períodos, por sua vez, encontram-se subdivididos. Os homens da caverna também utilizavam vários recursos para fazer suas pinturas, como sangue de animais, terra, restos de animais e plantas. Quando o clima começou a esfriar na Europa Ocidental, os homens cobriam-se de peles de animais, procurando cavernas para se abrigar, em cujas paredes deixavam notáveis desenhos, como os encontrados na Espanha e na França. Os vestígios mais antigos no Neolítico foram encontrados na Cataliuque e Jericó, datado de cerca de 7.000 a.C. O sílex, rocha sedimentar, com que os homens faziam utensílios para tirado de minas, cortado e polido, transformando-o em ferramentas. Como um clima mais ameno, houve a possibilidade de cultivar, criar animais e construir casas, começando a viver em grupos maiores, muitas vezes em colinas fortificadas. Conheciam-se a cerâmica, faziam roupas, abriam caminhos e enterravam os mortos sobre pequenos montes. Mesmo depois que o bronze e o ferro se tornaram conhecidos, os utensílios e o modo de vida da Idade da Pedra ainda permaneceram durante algum tempo.
Os estudiosos acreditam que, uma vez que o homem da Idade da Pedra ainda não conhecia a escrita, os desenhos que gravava nas paredes das cavernas demonstram a necessidade do ser humano de se comunicar. Significância histórica. A Idade da Pedra é praticamente contemporânea com a evolução do gênero Homo, como a única exceção sendo possivelmente bem em seu começo, quando as espécies anteriores ao Homo podem ter sido fabricadas ferramentas também. O berço do gênero, de acordo com a idade e a localização das evidências atuais, é o Vale do Rift, especialmente no norte da Etiópia, onde é cercado por pradarias. O parente mais próximo entre outros primatas ainda vivos, o gênero chimpanzé, representa um ramo que continuou nas profundezas das florestas, onde os primatas evoluíram. O rift serviu como um canal para o movimento em relação à direção sul da África e também para o norte pelo Nilo, no norte da África e pela continuação do Vale Levante até as vastas pradarias da Ásia. A partir de há cerca de 3 milhões de anos, um único bioma se estabeleceu da África do Sul pelo Vale Norte da África, atravessando a Ásia e até a China, que foi chamado recentemente de Savanastão Transcontinental. A partir das pradarias do Rift, os ancestrais do homem encontraram um nicho ecológico e desenvolveram uma dependência em relação a ele. O Homo erectus, antecessor do Homo moderno, tornou-se um morador da savana equipado com ferramentas. O início da Idade da Pedra. As mais antigas ferramentas deste período foram feitas em pedra, dando origem ao nome. Em alguns sítios em Gona, Etiópia, nos sedimentos do rio Awash, que serviu para datá-los. Todas as ferramentas vieram da formação de Buzidama, que localiza-se sobre uma desconformidade ou camada ausente, que seria de há 2,9 a 2,7 milhões de anos. Os sítios mais antigos contendo ferramentas são datados de há 2,6 a 2,55 milhões de anos. Uma das condições mais integrantes sobre esses sítios é que eles são Pliocénio tárdio, em que antes da sua descoberta pensava-se que as ferramentas surgiam apenas no Pleistoceno. Rogers e Simão, escavadores da localidade, afirmam que os mais antigos construtores de ferramentas de pedra eram exímios escultores. As razões possíveis por trás dessa aparente transição abrupta da ausência de ferramentas de pedra para a sua presença incluem lacunas no registro geológico. Os escavadores, então confiantes que mais ferramentas serão encontradas em outro lugar de há 2,9 milhões de anos. As espécies que fizeram as ferramentas do Plioceno permanecem desconhecidos. Fragmentos de Australopithecus gardi e Australopithecus aetópicos e Homo, possivelmente como Homo habilis, foram encontrados nos sítios de idade aproximadas às das ferramentas mais antigas, há entre 420 mil a 200 mil anos. Humanos pré-históricos na caverna de Quecem preservaram o osso junto à pele por um período que pode durar muitas semanas. Os ossos eram usados como latas, que preservaram a medula óssea por um longo período, até a hora de tirar a pele seca, quebrar o osso e comer a medula. O fim da Idade da Pedra. O descobrimento da técnica de fundição de minério terminou a Idade da Pedra e começou a Idade dos Metais. O primeiro metal mais utilizado foi o bronze, uma liga de cobre e estanho, cada um sendo fundido separadamente. A transição da Idade da Pedra para a Idade do Bronze foi um período durante o qual as pessoas modernas podiam fundir o cobre, mas ainda não eram capazes de obter o bronze. Uma época chamada de Idade do Cobre, ou mais tecnicamente, o Calcolítico, Idade da Pedra Cobre. O Calcolítico, por convenção, é o período inicial da Idade do Bronze e é, sem dúvidas, parte da Idade dos Metais. A Idade do Bronze foi seguida pela Idade do Ferro.
Durante todo o tempo, a pedra continuou em uso paralelamente com os metais em alguns objetos, incluindo aqueles que também eram usados no Neolítico, como a cerâmica de pedra. Homens civilizados eram agora exímios artesãos de pedras. A transição para o fim da Idade da Pedra ocorreu entre 6.000 e 2,5 mil anos de Cristo para a maioria dos humanos que viviam no norte da África e na Eurásia. A primeira evidência de metalurgia humana data do período entre o quinto e o sexto milênio antes de Cristo, em sítios arqueológicos de Majapahit, Yarmouk e Ploknik, machados de cobre de 5.500 anos antes de Cristo pertencente à cultura vinca, e a mina de Rudina Glava na Sérvia. O Otzi, uma múmia de aproximadamente 3.300 anos antes de Cristo, carregava consigo um machado de cobre e uma faca de pedra. Em regiões como a África subsaariana, a Idade da Pedra foi seguida diretamente pela Idade do Ferro. As regiões do Oriente Médio e do Sudeste Asiático saíram da Idade da Pedra tecnologicamente por volta de 6.000 a.C. A Europa e o resto da Ásia tornaram-se sociedade pós-Idade da Pedra por volta de 4.000 a.C. As culturas proto-incas da América do Sul continuavam no nível da Idade da Pedra até 2.000 a.C., quando o ouro, cobre e a prata possibilitaram sua evolução, com o resto seguindo depois. A Austrália permaneceu na Idade da Pedra até o século XVII. A fabricação de ferramentas de pedra continuou. Na Europa e na América do Norte, continuaram bastante em uso até o século XX, e até ainda é usado nos dias de hoje em muitas partes do mundo. O conceito da Idade da Pedra. O termo nunca foi usado para sugerir que o avanço e os períodos de tempo na pré-história são medidos apenas pelo tipo de material das ferramentas, mas sim, por exemplo, pela organização social, fonte de alimento, adaptação ao clima, adoção da agricultura, cozimento, assentamento humano e religião. Assim como a cerâmica, a tipologia das ferramentas de pedra combinada com a sequência relativa dos tipos em várias regiões fornece um quadro cronológico para a evolução do homem e da sociedade. Eles servem como diagnósticos de datas, ao invés de caracterizar as pessoas e a sociedade. A análise lítica é uma grande forma de investigação arqueológica especializada. Ela envolve a medida das ferramentas de pedra para determinar sua tipologia, função e tecnologia envolvida. Ela inclui estudos científicos da redução lítica de matérias-primas, examinando como os artefatos foram feitos. A maioria desses estudos ocorre em laboratórios com a presença de vários especialistas. Na arqueologia experimental, os pesquisadores tentam criar réplicas das ferramentas a fim de entender como elas foram feitas. Flint knappers são artesãos que utilizam ferramentas afiadas para reduzir pedras de sílex de ferramentas em ferramentas de pedra. Apesar de sua grande utilidade, o conceito de Idade da Pedra tem suas limitações. O intervalo de datas desse período é ambíguo, disputado e variável de acordo com a região em questão. Enquanto é possível falar de um período da Idade da Pedra geral para toda a humanidade, alguns grupos nunca desenvolveram a tecnologia da fundição do metal, permanecendo na Idade da Pedra até eles encontrarem outras culturas tecnologicamente envolvidas. O termo foi criado para descrever as culturas arqueológicas da Europa. Ele pode não ser sempre o melhor termo em relação a regiões como algumas partes da Índia e Oceania, onde os agricultores e os caçadores-coletores usavam pedra para construir ferramentas até o começo da colonização europeia. Os arqueólogos do final do século XIX e começo do século XX que adaptaram o sistema de 3 idades para suas ideias. Esperavam combinar a antropologia cultural e a arqueologia de um jeito que,
uma específica tribo contemporânea pudesse ser usada para ilustrar o estilo de vida e crenças do povo, com uma específica tecnologia da Idade da Pedra. Como uma descrição dos povos que vivem hoje, o termo Idade da Pedra é controverso. A correlação entre temperatura e tempo pelos últimos 5 milhões de anos, ao invés dos esquemas simplistas de primeiro glacial, primeiro interglacial e etc., do final do século XIX e começo do século XX, uma onda cíclica complexa aparece nas evidências climatológicas. A Idade da Pedra começou onde a tendência geral de temperatura começou a cair, entre 2,7 a 5 milhões de anos antes de Cristo. Localiza-se o Paleolítico Inferior. Um ecossistema de savana prevaleceu pela Eurásia e toda a África, exceto a África Central. Durante essa época, o gênero Homo caçava pelas savanas e desenvolveu uma dependência de ferramentas. Por volta de há 5 milhões de anos, a frequência dos ciclos diminuiu e a amplitude cresceu, repentinamente congelando no norte por longos períodos e perturbando a maior parte das savanas. Durante essa época, o homem e suas tecnologias mudavam mais rapidamente, sugerindo uma correlação, mas o assunto ainda é muito teórico e especulativo, pois as ferramentas de pedras mais antigas documentadas foram encontradas na África Oriental, com fabricantes desconhecidos. Elas pertenciam a uma cultura hoje conhecida como Old-Yuvaniense, na garganta de Olduvai, na Tanzânia. Entretanto, sítios na Etiópia mais tarde provaram que as peças eram mais antigas. As ferramentas eram formadas batendo peças de pedregulhos do rio ou pedras parecidas com um martelo de pedra para obter pedaços grandes e pequenos com uma ou mais pontas afiadas. A pedra original é chamada de núcleo, as peças resultantes de lascas. Normalmente, mas não necessariamente, pedaços pequenos são tirados de um pedaço maior, caso em que o pedaço maior pode ser chamado de núcleo lítico e os pedaços pequenos de lascas. Na linguagem predominante, no entanto, é normal chamar todos os pedaços resultantes de lascas, o que pode ser confuso. Uma divisão ao meio é chamada de descamação bipolar. Consequentemente, o método muitas vezes é chamado de núcleo de lascas. Como as lascas eram relativamente pequenas comparadas com as posteriores ferramentas acheulianas, a tradição mais recente tem sido chamada de pequenos flocos. Apesar de atualmente a autoria das ferramentas permanecer desconhecida, as ferramentas do modo 1 na África foram construídas e usadas predominantemente pelo Homo habilis. Não é possível dizer que eles desenvolveram essas ferramentas ou contribuíram com a tradição desta tecnologia. Eles continuaram a tradição de uma ainda desconhecida origem. Como os chimpanzés algumas vezes usam naturalmente a percussão para extrair ou preparar comida no ambiente selvagem, e pode usar pedras naturais ou em pedaços, criando uma ferramenta olduvaiense. A tradição pode ser muito mais antiga do que os registros atuais indicam. Então por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então não se esqueça de se inscrever no canal Curioso Mundo MV, porque isso nos ajuda muito a crescer cada vez mais no YouTube. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!